Floriano Martins é uma pessoa admirável pela capacidade que tem, quer dizer, entre outras qualidades, de empreender e desenvolver projetos. Ele não fica apenas no empreendimento. Sua paixão pelas artes e pela literatura levou a criar há 10 anos a revista Agulha, que é uma revista virtual de difusão de arte e cultura que tem projeção internacional. Essa revista, em 10 anos, publicou 70 edições e recebeu, inclusive, em 2007, um prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte como o maior veículo difusor das artes plásticas no Brasil. Ele não se detém, portanto, apenas à literatura, o seu talento é multifacetado. Essa revista, tendo completado essa marca de 10 anos, com essas 70 edições, foi reformulada e agora, em 2010, passa a se chamar Agulha Hispânica, porque integra um projeto ambicioso que se chama Projeto Editorial Banda Hispânica, que agora contempla a arte e a cultura espanholas. Agora, em outubro de 2010, o Salão de Outono, o tradicional Salão de Outono da Andaluzia, na Espanha, precisamente em Huelva, terá o Brasil como país convidado. Eu fui um dos convidados, um dos brasileiros convidados para esse salão, mas a curiosidade que existe nisso é o fato de que eu já havia sido convidado apenas como escritor no ano anterior, e justamente nessa ocasião eu fui convidado para fazer o lançamento de um livro meu publicado na Espanha, que era uma antologia, a primeira antologia da minha poesia que se publica exatamente na Espanha. E o curioso nisso tudo é que o livro não ficou pronto na noite do lançamento. Isso é uma coisa, é um fato pitoresco que acontece com muitos escritores. O fato é que agora eu estou sendo uma vez mais convidado para finalmente lançar um livro que estava prometido há um ano, né? Eu volto pela terceira vez à Espanha e volto apaixonadíssimo sempre por terras espanholas, pela imensa diversidade de culturas que se encontra na Espanha. O meu lugar de viagem, o meu lugar de trabalho, o meu lugar em que eu me realizo, até espiritualmente mesmo, com as coisas com que eu lido, seja as afinidades literárias, as afinidades ambientais, por causa do trabalho fotográfico que eu faço também. Esse ambiente, esse espaço é o espaço hispano-americano. Viajar pela América Hispânica é, para mim, a grande descoberta sobre todos os aspectos. O trabalho que eu realizo, a paixão que eu tive desde o princípio pela literatura de língua espanhola, a literatura hispano-americana, é mais fácil ainda, hoje é mais fácil eu publicar livros de um país em outro país, na própria América Hispânica, do que sensibilizar um editor brasileiro, esta entidade absolutamente imprevisível que se chama editor brasileiro, sensibilizá-lo para publicar livros de autores hispano-americanos que não sejam propriamente aqueles chancelados pelos grandes conglomerados editoriais, sejam na Espanha, seja na França, seja nos Estados Unidos. Isto hoje, por mais que se fale que a literatura de língua espanhola tem de alguma forma entrado no Brasil, eu sempre digo, não tem. A literatura de língua espanhola que tem entrado no Brasil é aquela literatura, quase sempre a narrativa, que é chancelada
pelas grandes editoras, seja dos Estados Unidos ou seja da Espanha. Nós desconhecemos profundissimamente a literatura que se faz na América Hispânica, que é uma literatura absolutamente relevante, renovadora e consistente. Bom, e eu tenho empenhado a minha vida toda nisso. Esse é o trabalho que eu faço com uma paixão imensa. Já não é mais um trabalho técnico, um trabalho de um organizador de livros, ou um trabalho de um tradutor, ou um trabalho de um pesquisador, de um ensaísta. É uma paixão enorme pela relação de afinidade e até por uma certa, digamos, um certo empenho em quebrar esta trava, digamos, essa trava cultural que existe entre nós, que é uma grande tolice e que nos enfraquece, que nos empobrece muito, empobrece demasiado a literatura brasileira e, por consequência, empobrece a cultura brasileira como um todo. Eu comecei a traduzir no início dos anos 80 do século passado, e é curioso falar isso, né, em século passado, mas inicialmente eu traduzi do espanhol, o que era de alguma forma curioso, porque eu tinha feito na adolescência cursos de inglês e de francês e nunca fiz nenhum curso de espanhol. Mas fiquei tão fascinado por alguns livros de alguns autores espanhóis e ao mesmo tempo tão curioso, para não dizer indignado, com o fato de que esses autores eram desconhecidos no Brasil, que me senti, digamos, num certo dever mágico de traduzi-los. E então comecei a publicar essas traduções inicialmente de poemas ou de pequenos ensaios, pequenos artigos, em jornais em Belo Horizonte, aqui mesmo em Fortaleza, em São Paulo, em Recife, em Manaus. E fui tomando, digamos, um certo gosto pelo exercício da tradução e me foram chegando alguns livros, por exemplo, de línguas curiosas, como o catalão ou o galego, e eu fui tratando também de aprender um pouco dessas línguas, o pouco em que a ousadia quase juvenil me permitia. Em 2004 eu estava residindo então em Portugal, quando conheço uma poeta portuguesa, Ana Marques Gastão, que me indaga se eu não aceitaria o desafio de fazer o inverso, de traduzir de português para espanhol. Havia uma editora na Espanha que estava interessada em publicar um livro muito bonito, que resultou muito bonito, uma edição luxuosíssima, que eram de, salvo engano, 30 poemas da poeta portuguesa Ana Marques Gastão, que ilustrava telas da pintora Paula Rego, uma das mais importantes pintoras contemporâneas de Portugal, e foi a primeira e até o momento única experiência que eu tive. Eu recordo que quando eu morava em São Paulo, isso no princípio dos anos 80, mantive uma longa correspondência, eu fiquei por 5 anos, 6 anos em São Paulo, mantive uma longa correspondência com um grande poeta cearense, Francisco Carvalho. Lá de São Paulo, em trocas de cartas de correio impressas, nós nos metemos numa aventura deliciosa, a de traduzir um livro, o mais importante livro de um dos mais importantes poetas hispano-americanos, que era o chileno Vicente Huidobro, até então, naquele momento, absolutamente desconhecido no Brasil, mesmo sendo um escritor já conhecido e reconhecido internacionalmente. Nós fizemos empenhados única e exclusivamente em estabelecer uma relação mais íntima com a poesia do Vicente Huidobro. É isto exatamente o que há de mais fundamental na relação que se estabelece com a tradução de um texto. É evidente que se traduz por profissão. Eu não sou um tradutor dessa natureza, digamos, não que rejeite isso. É que a minha lida com a tradução é uma tradução que nunca foi, digamos, contratada por editora. Sou sempre eu que ofereço. Enfim, eu não sou propriamente aquele tradutor técnico que é contratado por uma editora para fazer uma tradução. Eu não sei se me sentiria muito bem fazendo isso.